1999. Eu era apenas um moleque de 5 anos de idade no jardim de infância. 1999 é um ano que existe como uma mancha em minha mente, e, por mais que eu tente esquecer, suas memórias jamais desapareceram. Foi nessa época que eu perdi meu primeiro dente, que eu andei pela primeira vez de avião, e, infelizmente, perdi precocemente minha inocência. Tudo começou com aquela velha TV. Pokémon era a última moda na escola. Cartas, jogos, figurinhas e o mais popular, os programas de TV. É claro que toda vez que eu chegava da escola, minha vontade era de ficar grudado à tela da televisão até Pokémon começar às 5 da tarde. O problema era que o noticiário que meu pai assistia começava às 5h30, e os episódios de Pokémon eram sempre duplos, o que significava que eu perderia um episódio por dia. Algo que me deixava completamente desapontado, pois eu queria falar sobre eles na escola com meus amigos. Meu pai cansou de me ouvir reclamar sobre tudo isso e resolveu comprar outra televisão. Meu pai colocou a televisão que tinha comprado no meu quarto, mas infelizmente era uma daquelas bem antigas de tubo e com antenas. Só tinha 20 canais, e não incluía o canal que passava Pokémon. Mas eu não me importava, pois estava emocionado porque tinha minha própria TV no quarto. Depois de navegar pelos canais disponíveis, cheguei à conclusão do que apenas o canal 2, que era a TVO Kids, valia a pena. Então assisti isso por um tempo. Passados alguns meses, descobri o canal 21. No mês de abril, em um dia que estava folheando os canais, tentando ver se encontrava algum que passasse Pokémon, apertei o canal 21, esperando que dentro dele houvesse outros canais, e, para minha alegria, havia. Meu pai também ficou surpreso, mas ele me deixou ver, pois todos pareciam ser programas infantis. O canal chamava-se Caledon Local 21, e mais tarde eu descobri que realmente era transmitido da cidade de Caledon, Ontário, uma cidadezinha pouco mais de 50 mil habitantes, vizinha de onde eu moro. Os programas que eu vi nesse canal pareciam mal feitos, e eu nunca entendi o que estava acontecendo na maior parte do tempo. No entanto, eu cresci, e toda vez que eu lembrava daqueles programas, os achava ainda mais sem sentido e confusos, e me perguntava, que diabos eu estava assistindo? O que segue abaixo é uma lista de programas e episódios que me lembro de ter visto no Caledon Local 21. Me assusta a riqueza de detalhes em minha memória, mas acho que as coisas como essa marcam sua mente. Haviam apenas 3 programas no canal, provavelmente porque o canal só funcionava das 4 às 9. Abril de 1999. O Porão do Sr. Urso, episódio 12. Esse é um nome muito superficial se fosse usado nos dias de hoje. O programa mostrava um cara vestido de uma fantasia de urso que recebia um novo visitante em seu porão todos os dias. E eram sempre crianças. Era filmado com uma câmera de vídeo com pouca qualidade. A polícia me fez inúmeras perguntas sobre esse programa. O episódio começava com o Sr. Urso sentado em uma mesa jogando damas sozinho. Ele ficou lá sentado por um tempo até ouvir uma batida na porta. A câmera foi então mostrando os degraus até a porta, onde bateram de novo. O Sr. Urso subiu as escadas e abriu a porta. Lá estavam 2 crianças. Uma era menina e aparentava ter a minha idade, 5 anos, e a outra era uma menina que parecia ter por volta dos 8 anos. O Sr. Urso dançou de alegria com a chegada das crianças. Em seguida, começou a conversar com elas. Pelo que eu me lembro, não era possível escutar nada do que eles diziam. O Sr. Urso, então, levou as crianças para o porão, que era bastante escuro e iluminado apenas por uma pequena lâmpada a óleo sobre a mesa. Eu realmente não me lembro de muita coisa, a não ser ele cantando uma música que eu nem consegui ouvir muito bem por causa da máscara de urso. O episódio terminava com eles brincando de esconde-esconde, com as crianças escondidas no armário e o Sr. Urso na contagem. Maio de 1999. Sopa e Colher. Eu não acho que isso tenha sido realmente um programa. Acredito que tenha sido mais algo como um filme de curta-metragem. Eu tinha parado de assistir o Caledon Local 21 por uns tempos. Um pouco porque os programas eram meio estúpidos. Além disso, Pokémon havia mudado de horário e agora passava às 4h30 e 5 horas. Não me lembro de muito, mas o programa foi filmado em um porão semelhante ao que foi usado pelo Sr. Urso. A coisa toda durou cerca de meia hora. E achei estúpidas algumas cenas como a de uma colher que persegue a sopa tentando comê-la. No final mostra uma mesa e cerca de 7 crianças sentadas ao seu redor, cada uma com uma tigela de sopa diante delas. Elas olhavam para a câmera, mas confusos e com expressão de medo em seus rostos. O homem da câmera, em seguida, segura a lata de sopa na frente das crianças e diz: "Colheres prontas!" E então a filmagem acaba. Julho de 1999. Era verão e eu não assisti o canal 21 há um bom tempo, até que um dia fui dormir na casa de um amigo e decidi verificá-lo novamente.
Meu amigo tinha ganhado uma TV para o seu quarto pelo seu 6º aniversário. Por isso, ficamos acordados até muito tarde, 9h30. Para nós na época era muito tarde. E assistimos televisão. Foi quando me lembrei do canal 21 e eu mostrei para o meu amigo. Decidimos ver se ainda era transmitido, e para nossa surpresa, era. O Porão do Sr. Urso, episódio 23. Esse episódio foi divertido para o meu amigo e eu, principalmente porque tinha palavrões. No entanto, quando eu penso hoje nesse episódio, eu percebo que algo muito errado devia estar acontecendo quando ele foi filmado. Começa com a imagem da câmera deitada de um lado, enquanto gravava o Sr. Urso subindo as escadas para a porta do porão. A câmera apaga por cerca de 1 segundo antes de abrir de novo na posição vertical correta da imagem na tela, e de frente para o Sr. Urso. Havia também um garoto falando com ele, mas esse garoto parecia ter cerca de 11 ou 12 anos. Ele ficou conversando com o Sr. Urso por um tempo, mas eu não consegui ouvir bem, novamente por causa da câmera de baixa qualidade, até que a criança começou a levantar a voz. O garoto estava dizendo que já era tarde, e seu irmão deveria ir para casa, ao que o Sr. Urso dizia: "Sai daqui, porra, você não foi convidado", com uma voz profunda abafada pela máscara de urso. Lembro do meu amigo e eu olhando um para o outro e rindo com a menção da palavra porra, mas o episódio ficou ainda mais estranho. O garoto começou a subir as escadas antes de se virar e dizer que chamaria a polícia. Nesse momento, o Sr. Urso começou a correr em direção a ele, que corria e gritava também. A câmera, então, corta a imagem, e esse foi o final do episódio. O canal entrou em tela estática pouco depois. Agosto de 1999. Em agosto, eu fiquei curioso para ver o Porão do Sr. Urso. O último episódio que vi do Sr. Urso era muito estranho e tinha palavrões, o que também me fez pensar que o programa era feito para adolescentes. No entanto, eu coloquei no canal para assistir enquanto meu pai estava ocupado. O Porão do Sr. Urso, episódio 28. Aparentemente esse episódio foi passado na TV durante todo o mês de agosto. Foi muito estudado pela polícia. O capítulo inteiro foi apenas o Sr. Urso sentado em uma cadeira falando para a plateia. "Olá, crianças! Você quer visitar o meu porão? Se você quiser, por favor, escreva uma carta nesse endereço." A tela, em seguida, foi transferida para uma tela toda branca com letras multicoloridas contendo o endereço, e assim permaneceu todo o resto do episódio. E adivinha o que eu fiz? Enviei uma carta ao Sr. Urso, ou aquele bastardo doente que eu representava pedindo as cartas. Eu fiz isso principalmente por curiosidade. Meu pai ficou de boa quanto a isso, pois ele pensava que era um programa legítimo para crianças, já que nunca tinha visto nada do que realmente passava no canal 21. Então, eu escrevi uma carta com minha melhor letra, e acho que acabei dizendo que queria muito conhecer o Sr. Urso. Meu pai enviou a carta para o endereço que o Sr. Urso passou durante o programa. Demorou cerca de 1 semana para eu receber uma resposta. Tenho até hoje a carta que recebi em 15 de agosto de 1999. A carta dizia: "Querido Elliot, muito obrigado por sua carta. Eu adoraria ter você aqui no meu porão. Nós iríamos brincar, ver filmes e fazer uma fogueira durante um acampamento no meio da floresta. Venha à minha casa em..." A polícia cortou o endereço. "Caledon, Ontário. Espero muito poder me divertir com você. Com amor, Sr. Urso." Eu não posso acreditar que meu pai nunca encontrou essa carta, já que ele me levou até a casa e, em seguida, é quando a polícia se envolveu, com perguntas intermináveis, fotos de crianças aterrorizadas, florestas e etc. Isso me leva à razão pela qual estou escrevendo esse blog. Aquele psicopata e seus amigos ferraram a vida de algumas pessoas naquela época com aquela merda toda, e parece que agora ele está tentando entrar em contato comigo novamente. E a coisa toda da polícia está voltando em minha mente. Isso trouxe 1999 de volta para mim. Mais de uma década mais tarde, isso está acontecendo mais uma vez. Atualização, 14 de novembro de 2009. As pessoas têm me enviado e-mails perguntando o que exatamente aconteceu em 1999. Eu vou contar. Esses programas de TV estranhos que eu estava assistindo aparentemente eram feitos para atrair crianças para a casa do Sr. Urso, o que depois chocou a cidade inteira. Meu pai realmente me levou até Caledon seguindo o endereço do Sr. Urso deixado na carta. A casa ficava fora da cidade, em campo aberto em terras agrícolas. Ainda me lembro daquela casa. Parecia uma velha casa de fazenda que parecia ter sido construída antes dos anos de 1900. As janelas estavam todas fechadas com tábuas e tudo parecia estar em ruínas. Como nós caminhamos até a casa, lembro que meu pai checou o endereço várias vezes, olhando para a casa com descrença. Então, a porta se abriu. Eu esperava que o Sr. Urso estivesse à porta, mas fiquei surpreso ao ver o policial emergir da porta rangindo. O oficial começou a falar com meu pai, enquanto eu rapidamente perguntei se essa era a casa do Sr. Urso. O rosto do policial encolheu-se um pouco e murmurou: "Ah, Deus", ou algo parecido. Ele começou a falar em voz baixa com meu pai,
e eu não consegui ouvir. Mesmo assim, meu pai me disse para ir ao carro imediatamente. Então, nós simplesmente fomos para casa. Meu pai estava caindo durante todo o percurso para casa. Então, eu senti que algo tinha acontecido. Meu pai não me contou o que aconteceu e eu acabei esquecendo dessas coisas. De qualquer maneira, a lembrança do Canal 21 não veio por um longo tempo. E quando eu perguntei sobre isso ao meu pai, ele falou que não existia. Acho que foi quando eu tinha 13 anos que eu soube a verdade. Lembrei-me do Canal 21 um dia e perguntei ao meu pai de novo. E ele finalmente decidiu que eu deveria ouvir a verdade. Caledon Local 21 foi um canal de TV local que transmitiu programas entre outubro de 97 e agosto de 99 na região Pearl, de Ontário, Canadá. O canal inteiro foi feito a partir de uma casa em Caledon, que foi a que eu visitei, e executado por um homem que não era conhecido por qualquer pessoa da cidade. O canal estava disponível apenas para televisores mais antigos, pois o sinal só era alcançado por aquelas velhas antenas sobre a TV de frequências menores. O homem criou todos os shows do canal, todos eles que eram espetáculos para crianças. Ele era o Sr. Urso, ele era o misterioso cinegrafista. A verdadeira razão dele criar o canal era mais perturbadora do que foi originalmente pensado. Como você deve ter adivinhado, ele sequestrou as crianças e os manteve sob cárcere no porão. Mas enquanto a maioria das pessoas achava que ele era um molestador de crianças em série, ele realmente queria usar as crianças para outras finalidades. O dia em que eu cheguei na casa, o homem havia fugido de sua casa na noite anterior, um dia antes da polícia iniciar as investigações. Eu não era o único que havia assistido. Atualização: 2 de dezembro de 2009. Desculpe por demorar a responder quaisquer perguntas. Eu não tive acesso à minha conta de e-mail por algum tempo. De qualquer forma, deixe-me finalmente acertar as coisas, com o que eu sei. Em outubro passado, visitei a casa anteriormente propriedade do homem que dirigiu o Caledon 21. 2 mulheres viveram lá, operando uma creche. Que irônico. Agora responderei as questões que vocês mandaram para mim. Quem mais assistiu o Caledon 21? Eu sei que outras pessoas assistiram com certeza, incluindo aquelas que faleceram na casa. Depois de algumas pesquisas no Google, eu encontrei algumas pessoas no fórum Newsseeker que discutiam programas do Caledon Local 21. Elas falavam sobre os programas infantis que eu assisti, mas também de outros 2 programas que eu nunca havia assistido. Um usuário chamado I Am Real Life parecia conhecer todos os episódios dos programas transmitidos no Canal 21. Aqui estão 2 dos que eu nunca tinha ouvido falar: O Anjo Caído e A Vida. A Embryo Life descreveu como um show bastante chato sobre um cara divagando na frente da câmera sobre como devemos agradar a Satanás e apaziguá-lo antes que seja tarde demais. Pinte com a Alma. A Embryo Life e outro usuário chamado Sig92 estavam discutindo sobre esse programa, e eles descreveram como sendo parecido com o Bruxo de Blair, uma vez que consistia o cinegrafista vagar em torno de uma floresta durante a noite, sem fazer nada particularmente interessante. Eu vou à procura da conversa para postar o link aqui. Onde está o Sr. Urso ou o cara que vestia a fantasia? Se eu soubesse, já teria dito antes. Eu não tenho nenhuma ideia de onde esse cara está. Se ele está vivo ou morto. Espero que morto. Quando eu me encontrar com um amigo do meu pai de novo, perguntarei a ele sobre isso. Talvez eu possa obter uma resposta mais definitiva. O que o Sr. Urso fazia com as crianças? Essa é a pergunta mais frequente que recebi. Descobri isto em outubro através de um amigo do meu pai, que é oficial regional aposentado em Caledon. Aparentemente, o homem que vivia o papel do Sr. Urso levava as crianças para fora da casa e para a floresta nas proximidades. O que ele fazia lá, a polícia não sabe exatamente ao certo, mas 16 corpos carbonizados de crianças na idade entre 4 e 13 anos foram encontrados em uma vala profunda, de 4,6 metros por 4,6 metros, aproximadamente. O amigo do meu pai não quis entrar em detalhes exatos, mas eu o encontrei na próxima segunda-feira, então talvez eu possa extrair mais algumas informações dele. Isso é tudo que eu tenho por agora. Obrigado por manterem interesse no meu blog. Eu vou tentar reunir o máximo de informações que eu puder para a próxima postagem. Eu estou realmente muito interessado nessa minha história do passado. Deve ser o meu direito de saber finalmente o que diabos aconteceu. Atualização: 14 de janeiro de 2010. Me desculpem, eu não tenho postado nada por um tempo. Eu meio que perdi o interesse por esse blog desde que eu percebi que o foco se tornou procurar mais informações sobre o proprietário do Caledon Local 21. No entanto, há algumas semanas, eu encontrei uma mina de ouro. Encontrei algumas respostas através do pai de uma criança que eu costumava tomar conta. Ele mora do outro lado da minha rua, e eu costumava cuidar dos filhos dele quando eram menores. E ele atualmente está desempregado. Ele morava perto da mata naquela época, fora da cidade de Caledon, e testemunhou atividades do proprietário do Canal 21 na floresta. Seu nome é Anthony Pongo.
Quando Paulo vivia no pequeno bangalô fora do bosque, costumava se aventurar em fumar cigarros de maconha antes de retornar ao seu trabalho como artesão em madeira. Paulo descreveu que às vezes ouvia vozes de crianças provenientes das profundezas da floresta, bem como enxergava luzes brilhantes a uma grande distância na direção das vozes. Paulo me contou que esses eventos começaram no final de 97. Ele acabou se irritando com os barulhos, ou talvez tenha ficado intrigado com essas ocorrências e resolveu investigar. Paulo descreveu como a cena toda parecia quando ele chegou lá. Havia um grupo de crianças. Ele estimou uma quantidade entre 3 a 17 crianças com idade entre 5 a 12 anos, reunidos em torno de uma grande fogueira em chamas. Com eles havia um único adulto. Paulo conversou com o homem, observando sua aparência desleixada e incomum como a de um viciado em crack, e perguntou o que ele estava fazendo na floresta com as crianças. O homem disse que estavam em um acampamento, que eles faziam isso com frequência. Paulo não suspeitou de nada. Caledon é uma das províncias com menores taxas de criminalidade do Canadá, e ele simplesmente deixou por isso e pediu que eles fossem um pouco mais silenciosos. Paulo, em seguida, fez uma pausa antes de me dizer que eles nunca respeitaram seu pedido de moderação. Pelo contrário, por vezes, ele ouvia as crianças cantando alto em uma língua desconhecida. Ele não se incomodou em ir conversar com o homem de novo, já que o homem estava de mudança de qualquer maneira. Eu disse a Paulo que aquele homem era provavelmente proprietário do Caledon Local 21, mas ele duvidou, porque soube por vários outros moradores da região que ele estava se mudando para Pickering, uma cidade próxima. Aqui está o que eu sei agora. O homem levava as crianças para a floresta regularmente para acampar. A fogueira que Paulo descreveu pode ter sido feita num local onde a cova dos corpos das crianças foram encontradas. As crianças que Paulo viu aquele dia eram provavelmente as que foram encontradas mortas. O homem mudou-se para Pickering, uma pequena cidade a leste de Toronto. Vou discutir isso com um amigo do meu pai, o ex-policial, e ver se isso corresponde a qualquer coisa que a polícia saiba sobre o caso. Também quero ver se ele tem qualquer outro conhecimento sobre o que foi exibido no canal 21. Atualização, 10 de fevereiro de 2010. Boas notícias, pessoal. Eu falei com um amigo do meu pai e ele revelou um monte de informações para mim. Primeiro, perguntei se a polícia tinha qualquer informação sobre o homem que dirigiu o Caledon Local 21. E ele respondeu que eles somente tiveram as mesmas informações por anos e nunca encontraram um suspeito. No entanto, a Polícia Regional de Peel tinha algumas fitas de vídeos encontradas na casa onde Caledon Local 21 foi transmitido, e ele me levou para que eu pudesse assistir algumas. Eu acho que não disse muito sobre ele ainda, mas o amigo do meu pai é Mitchell Wilson, um cara muito legal. Ele parece entender minha sede de conhecimento sobre o que acontecia no final dos anos 90 naquela casa. Ele acha que foi errado meu pai ficar tanto tempo sem me dizer nada. Ele me levou para a delegacia de polícia na estrada Davis, e uma das maiores da região de Peel. Cada uma das principais estações tem algumas fitas. A estação de Davis tem 3. Eu tive que assistir todas elas, e felizmente não recebi autorização para levá-las para casa, por razões óbvias. O porão do Sr. Urso, episódio 25. Quando o administrador da polícia trouxe essa fita, eu realmente soltei um "ai merda" e ri um pouco alto. Claro que ganhei olhares assustados dos oficiais da equipe, mas Wilson explicou a eles minha experiência com o Sr. Urso e sobre eu ainda possuir a carta que ele me enviou. Como nos episódios anteriores, este incluía um cara vestindo um traje, uma fantasia de urso. O capítulo começa com o Sr. Urso gingando até a mesa com a toalha vermelha, com garrafas de um suco laranja em suas patas. Na mesa havia 16 copos pequenos de bebida, shot glasses, aqueles de beber whisky, bem como uma pequena garrafa que continha um líquido desconhecido. O Sr. Urso derramou uma quantidade igual de suco de laranja em cada copo antes de abrir a garrafa menor e depositar uma gota do líquido misterioso nelas. Em seguida, o urso sai da visão da câmera. Havia sons menores de fundo e logo, o Sr. Urso volta por trás da câmera. Seguindo, estavam todas as 16 crianças. Algumas aparentavam ter cerca de 4 anos, muito pequenas, enquanto outros aparentavam ser quase adolescentes. À medida que as crianças entravam em cena, o administrador comentou que esse é o único episódio que mostra todas as 16 vítimas. As crianças pareciam todas bastante contentes, exceto uma que tinha hematomas visíveis no rosto, e ao contrário das outras crianças, ele tinha uma expressão de medo. Esse garoto aparentava seus 11 ou 12 anos, o que levou-me a reconhecê-lo. Ele era o garoto que tinha perguntado sobre sua irmã, que posteriormente teve um destino desconhecido no episódio 23 que eu assisti em julho de 1999. Quando contei isso ao oficial, ele confirmou que sim, era o mesmo garoto, e que ele também foi destaque no episódio 24, um capítulo que foi ao ar somente uma vez, em julho de 1999, às 3 da tarde, e que a polícia ainda não tinha encontrado a fita. O Sr. Urso, então, começou a cantar uma música sobre frutas cítricas e os benefícios da vitamina C. Eu mal podia entender a letra por causa da máscara de urso. As crianças todas beberam seu suco,
exceto o menino do episódio 23, que o fez relutantemente. E o capítulo terminou. Depois de ver as 3 fitas de posse da delegacia de Davis, fiquei satisfeito, mas temporariamente. Eu ainda queria saber a história completa. A polícia continua me dando sempre a mesma porcaria sobre o criador do canal do Local 21 ser um pedófilo fetichista, bem como um praticante de estudos ocultistas. Vou terminar por aqui. Vou entrar na universidade primeiro e reunir informações depois. Espero poder voltar a esse blog o mais rápido possível.